E aí, meu querido, chegamos finalmente nos gêneros textuais. E eu quero dizer para você que essa é a base da prova do Enem. Gêneros textuais é a base da prova do Enem. E não só a base da prova do Enem, deveria ter sido, porque eu acho que não foi, a base do seu ensino médio. O que eu quero dizer com isso? A gente vai aprender que gêneros são tipos relativamente estáveis de textos que se caracterizam a partir de 3 aspectos principais. Antes de eu começar com a teoria, lembra que a gente está no capítulo, no módulo, de teorias relacionadas ao estudo do texto. Eu já te apresentei, por exemplo, as funções da linguagem, falei que é uma teoria de Roman Jakobson, para mostrar que eu sei aquela coisa toda. Agora eu vou te falar que essa teoria é de Mikhail Bakhtin, né? O principal nome do estudo de gêneros de discurso, foi ele quem proferiu esse conceito de tipos relativamente estáveis de enunciado. E por que a gente está trazendo isso à tona? Porque o teu ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, deveria ter sido organizado com base nos gêneros textuais. Por exemplo, tá? Vou falar ali aleatoriamente. No primeiro ano você deveria ter estudado gêneros jornalísticos, textos da esfera do jornal, e a partir deles, eles são a base, você estuda todo o restante da língua portuguesa. No segundo ano deveria ter estudado textos publicitários, vou chutar aqui um gênero também, não quer dizer que tenha que ser assim, e a partir dele todos os recursos linguísticos e gramaticais, a partir disso, dentro da disciplina de português, claro, agora não estou falando de literatura. No terceiro ano você ia para gêneros argumentativos e a partir disso estudava. Só que eu acho que o seu ensino médio não foi organizado assim. Eu acho que ele foi organizado a partir da gramática, né? Vê se eu estou certo. No primeiro ano você estudou fonologia, acentuação, uso dos porquês, formação de palavras, estrutura da palavra, um pouquinho de classes gramaticais. No segundo estudou mais classes gramaticais. Daí entrou em análise sintática, voz passiva, regência, talvez já tenha estudado crase no segundo ano, talvez tenha ficado para o terceiro, e aí no terceiro sim, viu orações, viu concordância, viu pontuação, talvez tenha entrado em crase e aí por diante. Quer dizer, o seu ensino médio foi organizado usando como base, e a gente está entendendo de base a estrutura base da qual se derivam os outros conteúdos, a partir da gramática, e deveria ter sido a partir de gêneros. Então o Enem estrutura a partir dos gêneros, meio que forçando as escolas a se adaptarem, né? O Exame Nacional do Ensino Médio, que deveria ser o exame que avalia a qualidade do ensino médio, na verdade é o exame que força o ensino médio a se adaptar a ele. Então muitos alunos nunca ouviram falar nisso aqui. As 3 características de gênero. Vai ter gente, e se tiver coragem vai colocar nos comentários dessa aula, que está no primeiro ano de cursinho, já fez o ensino médio e nunca ouviu falar isso. Vai ter gente que está no terceiro ano de cursinho, já fez 2 anos de cursinho, um presencial e outro online e nunca ouviu falar nisso. Vai ter gente que só ouviu falar porque teve aula comigo em outro lugar, senão não ouviu falar também. O que é um gênero textual? Primeira coisa, um gênero textual é um tipo relativamente estável, aí já entra que não é aquela coisa rígida, né? Isso aqui é uma notícia e tem que ser assim. Isso aqui é uma receita culinária e tem que ser assim. Não, é relativamente estável. Ele tem características que são dele, mas outras características que acabam mudando em função de outros contextos. O que caracteriza um gênero? O assunto do texto e tudo que envolve ele, esse é o contexto. Então, quando eu pego um gênero textual, receita culinária, eu tenho que saber qual é o prato que eu vou estar ensinando você a fazer, qual é o alimento. É uma notícia de jornal, o que está sendo noticiado? É uma campanha publicitária? Qual é a necessidade que existe por trás dessa campanha? Se eu estou pedindo para doação de sangue, é porque está faltando sangue. Se eu estou pedindo para fazer uma campanha de prevenção contra a dengue, é porque está tendo muitos casos de dengue. Esse é o contexto. E o contexto ajuda a definir o gênero. O que mais que ajuda a definir? Intenção do autor. E pode ver que eu destaquei ali para você, ó, o objetivo com o qual o texto foi escrito. A intenção com a qual você escreve determina o gênero. Lauro, eu estou a fim de escrever um texto aqui, ó, que eu quero dar a minha opinião sobre o Enem. Então você vai escrever um artigo de opinião, talvez uma crônica, se quiser puxar mais para o lado literário, né? O que mais que você pode fazer? Você pode fazer uma charge para mostrar a sua opinião criticando o Enem. Pode fazer uma charge também, que é outro gênero textual. Não, eu quero um gênero textual para informar os alunos quais foram as mudanças que aconteceram no Enem. Aí já vai ter cara ouvindo a aula e vai dizer, meu Deus, mudou o Enem. Não, calma. Estamos dando um exemplo. Notícias sobre as mudanças do Enem. Eu vou escrever uma notícia porque eu quero informar. Não, eu quero pegar essa notícia que recém foi feita e quero aprofundar um pouco, assim, esse assunto. Então você vai fazer uma reportagem. Eu quero ensinar alguém a fazer um pão de queijo, receita culinária. Né? O que você quer fazer?
Depende do gênero textual, o objetivo, isso vai ser muito importante. E também tem que ter um público-alvo, o leitor ideal a quem o texto foi destinado. Se eu faço uma receita culinária ensinando a fazer pão de queijo, o meu leitor, meu público-alvo, meu leitor ideal, é um cara que está a fim de aprender como se faz um pão de queijo. Ele foi na internet e procurou receita de pão de queijo. Porque se tu vai escrever um texto ensinando a fazer pão de queijo para um cara que não está a fim de cozinhar pão de queijo, ele vai ignorar todo o teu texto, né? É tipo tu assistindo a aula sem estar afim. Entendeu? Por que você está assistindo essa aula agora? Porque você estava afim? Não. Então você não é o público ideal para ela. Uma aula é um gênero textual. O texto não precisa ser um texto escrito. Esta aula é um gênero textual por quê? Porque o contexto é que existe uma prova que se chama Enem, que tu quer ser aprovado nela e tem conteúdos que caem e tu precisa estudar. A intenção do autor, o meu objetivo, é tornar essa prova mais fácil para ti. Olha bem qual é o meu objetivo. Em nenhum momento eu disse que o meu objetivo é fazer tu saber tudo de linguagens. Ah, você estude comigo que você vai ser especialista em linguagem. Eu não quero ser especialista. Especialista é o professor. Não, porque vem aqui para minhas aulas de biologia que tu vai se tornar especialista em biologia, mas eu não quero. Eu quero passar na prova, eu não quero fazer biologia. Então, o meu objetivo é tornar mais fácil para você. Talvez você veja a minha aula como diferente de outros professores, porque talvez o objetivo deles seja tornar você especialista em português. Não é a minha intenção. Minha intenção é tornar a prova de português mais fácil para você. Mas quem é o meu público-alvo? O leitor ideal para quem eu produzi essa aula? Para o cara que está afim de fazer a prova do Enem e aprender como se faz ela mais fácil. Se tu não tiver afim, não vai adiantar nada. Entende? Isso é o gênero textual. Eu quero saber se tu reparou aqui que em nenhum momento eu falei que a estrutura de um texto é definitiva do gênero textual. Isso é uma coisa que a teoria dos gêneros discursivos prega. Um texto até tem uma estrutura fixa, né? Uma charge vai ter linguagem não verbal, uma notícia geralmente vai ter um título, um subtítulo que é chamado de lead, aquela manchete que vem um pouco abaixo do título, e depois vai vir o corpo do texto. Tem uma estrutura mais ou menos, né? A receita culinária vai ter os ingredientes, o modo de preparo, mas isso não é tão fixo e tão determinante de um gênero textual. Eu posso ter um gênero textual com a estrutura de outro. Então o principal não é a estrutura, é isso aqui. Contexto, intenção do autor e público-alvo. Vamos ver na prática? Vamos ver na prática, então. Gêneros textuais são tipos relativamente estáveis de textos. Tu olha para isso aqui, que gênero textual é? Tubarões passam a aparecer em Balneário Camboriú após obras em praia. Já aviso que eu não vou em Camboriú. Acabou. Professor, meu senhor mora em Floripa, é pertinho. Ninguém vai me levar, porque eu tenho medo de tubarão. Eu já contei isso em aula, já contei em live, já contei em podcast. É um pânico que eu tenho. Eu entro numa piscina, se ela é muito funda, eu já começo a me bater os pés assim, pensando que pode ter um tubarão. Professor, mas racionalmente não tem como ter um tubarão, não interessa. Professor, mas se o senhor olhar, o professor de biologia falando, o tubarão ele não ataca, assim, não ataca tu, ele vai atacar. Não quero saber de tubarão. Então eu já não vou na praia. Desde agosto foram avistados e capturados 28 animais. Para os pesquisadores, a presença dos tubarões tem relação direta. Não vou. Há 2 meses para mandar, não vou. O que é isso aqui? Uma notícia. Como é que eu percebo que é uma notícia? O objetivo é informar. Eu estou dando uma informação curta de maneira objetiva. Observe que se cair na prova do Enem, o objetivo não é criticar, porque é uma notícia. Ah, professor, eu notei uma crítica deles ali, ó, porque o cara escreveu, ó, para os pesquisadores tem uma relação direta com aumentar a faixa de areia. Eles estão criticando os caras que aumentaram a faixa de areia, que eles estão criticando. Mas não é intenção do gênero. Eu não escrevo uma notícia com a intenção de criticar. Pode ter uma crítica implícita? Pode. Por isso que são tipos relativamente estáveis. Como é que o Enem cobraria isso? Notícias de jornal são textos em que predomina a função referencial. Já estou fazendo link com as aulas anteriores. Função referencial, informação com objetividade. Parênteses. Professor, função referencial e gênero notícia são a mesma coisa? Não. Nós estamos estudando teorias de texto. Uma teoria é a de Roman Jakobson das funções da linguagem, em que uma notícia predomina a função referencial. A outra é gêneros do discurso de Mikhail Bakhtin. É outra teoria que relaciona como notícia, mas elas se relacionam. Uma notícia de jornal tem como predomínio a função referencial. Apesar de dar uma informação com objetividade, notam-se marcas de avaliação nessa notícia no trecho. O que são marcas de avaliação? Uma marca de opinião. Quando ele diz que provavelmente o problema foi terem aumentado a faixa, ele dá uma certa criticada implícita, mas não é a intenção do gênero. Se uma questão do Enem perguntar qual característica do gênero notícia você consegue perceber nesse texto, a informação com objetividade. É isso, não pode ser a opinião. Você está sacando a ideia? Isso é um gênero textual. Quando eu vou para a prova
e vejo que a pergunta é a função do gênero, função social de gênero é aquele para qual ele foi escrito. Dá uma olhada em mais um exemplo. Esse texto aqui, não me deixa aquecido no armário, campanha do agasalho solidário de 26 de abril a 30 de junho. Faça sua doação no anexo do Buriti. No anexo do Buriti, qual é o gênero textual? Campanha publicitária. Qual é a intenção de uma campanha publicitária? É informar você que tem roupas suas que estão esquecidas no armário? Essa vai ser a intenção? Não, o objetivo é estimular você a participar e não apenas informar. Quando eu digo pra ti assim, cara, tem roupa tua que tu não tá usando lá no armário, velho, pega, tem gente precisando. Eu quero te convencer a participar da campanha. Eu não quero só te informar, eu não quero dizer pra ti assim, ó, se tu quiser, tá tendo campanha do agasalho, tá? De 26 de abril até dia 30 de junho. Não, não é se tu quiser, eu tenho que te persuadir. Campanha publicitária é um gênero textual que vai estar relacionado à função apelativa da linguagem, centrada em você, com a intenção de mudar um comportamento. Então, quando eu faço uma questão do Enem e ela é de campanha publicitária, tem uma alternativa dizendo que a intenção é informar, eu já corto fora. Campanha publicitária não informa, ela busca mudar um comportamento. Campanha publicitária conscientiza, estimula a participação. Campanha publicitária alerta. Alertar é uma maneira de tentar mudar um comportamento. Isso são palavras que podem aparecer, mas não é o caso de informar. Pega um gênero como esse, é uma charge. Retorno do futebol. Só um minutinho, pessoal, ainda está terminando de passar álcool em gel na bola e nas traves. Qual é o contexto dessa charge para ela fazer sentido? Durante a pandemia do coronavírus, quando foram proibidas as práticas esportivas e o futebol começou a retornar, eles ironizaram, né? Ó, só um pouquinho aqui que tem a Covid e nós vamos passar álcool gel na bola e nas traves. Não vai resolver o problema, né? Então o objetivo é criticar, não é apenas um objetivo de divertir. Uma tirinha é um gênero textual que busca mais o humor apenas. É um texto narrativo com humor, pode ter crítica, mas a charge critica. Então se o Enem te perguntar, o que ele vai querer que tu perceba? O recurso linguístico de ironia, figura de linguagem, que foi usada para fazer uma crítica. Não é apenas algo engraçado. Não é apenas uma ilustração. Se é uma alternativa que diga ilustrar um movimento que aconteceu durante a pandemia. Não, não é ilustrar, é criticar. Isso está previsto no gênero textual. Tá, mas Lauro, como que isso pode cair em prova, cara? Eu não ia te mostrar nessa aula para ela não ficar muito longa, eu gosto de aulas curtinhas e objetivas, mas eu vou te mostrar, ó. Caiu nessa questão aqui que é um clássico do Enem. Quando eu dou palestra por aí afora, eu sempre faço ela. Ó. Receita, os poemas possíveis de Saramago. É receita ou é poema? Vamos ver. Os gêneros textuais caracterizam-se por serem relativamente estáveis e podem reconfigurar-se em sua função de propósito comunicativo. Uma pausa aqui, um parênteses, né? Você não se sente bem quando você tem uma aula que diz um conceito e lá durante a prova do Enem tu lê exatamente o mesmo conceito que o professor trabalhou em aula, tipos relativamente estáveis de enunciados? É outra segurança para ir para a prova, né? Esse texto constitui uma mescla de gêneros, porque quais são os dois gêneros que estão misturados nesse texto? Se tu voltar para cá, tu vai ver que é uma receita e um poema, né? Tá escrito na estrutura de um poema, mas tem algumas características de receita, ó. 3 gotas de tristeza, a massa já ferve, uma pitada de amor. Então, tem características de receita. Qual é a alternativa que tu tem que marcar? Uma alternativa que exemplifique porque que ele é uma mescla de gêneros. Olha a letra A. Introduz procedimentos prescritivos na composição do poema. O que é um procedimento prescritivo? Prescrever é o quê? Pensa comigo. Quando tu vai no médico, ele faz a prescrição do que tu tem que tomar. Ele não está te dando uma receita? Prescrever é orientar aquilo que você precisa fazer, a característica de receita. Se ele está botando característica de receita na composição do poema, a resposta certa é a letra A. Mas professor, e as outras? Olha a letra B. Explicita as etapas essenciais da preparação de uma receita. Letra C. Explora elementos temáticos presentes em uma receita. A letra B e a letra C não estão especificando apenas o que é uma receita? Então não é uma mescla de gêneros. Ele pede qual é a alternativa que mistura os gêneros receita e poema. Não pode ser B e C. D. Apresenta a organização estrutural típica de um poema. Alguém que está aí assistindo duvida que a letra D seja certa? Claro que é certa, né? Letra D, estrutura típica de um poema. Com certeza é correta. Mas aí eu te pergunto, ela mostra por que é uma mescla de 2 gêneros? Não, assim como a letra E também não. Utilizar a linguagem figurada, ok, mas não é uma mistura entre os gêneros receita e poema. O que a prova do Enem quer de você é que você responda exatamente o enunciado, percebendo que os gêneros receita e poema podem se misturar. Essa é só a aula introdutória de gêneros, daqui a pouquinho a gente vê mais.